Olá, meus queridos. Hoje eu vou compartilhar uma jornada muito interessante, que é a jornada do inovador, que começa lá no perfil do rebelde, porque o rebelde é o inovador em processo de lapidação. Enquanto fica ali preso no rebelde, ele bate a cabeça, se incomoda com os problemas do mundo, sem ter nenhum poder de resolver coisa alguma. O rebelde olha o mundo à sua volta e vê que tem alguma coisa quebrada, alguma coisa equivocada, ele se incomoda com aquilo, ele sente raiva, só que ele gasta muita energia com o velho. O que é o velho? O velho paradigma, o velho modelo, ele olha e fala: meu Deus, tem alguma coisa de errado aqui. Só que ele gasta energia contra alguma coisa. Contra o sistema, contra esse velho modelo. Ele foca no que já existe e está desatualizado. Só que o olhar dele é de duelo. Ele duela contra o modelo. Mais pra frente nessa jornada, com maior maturidade, aí vem o Pokémon evoluído, que é o inovador. Então, o inovador é quando esse rebelde faz uma transição e ele começa a olhar a favor de algo. A favor de quê? Do novo. Então, ao invés de ficar focando apenas no que está errado, ele começa a imaginar, a idealizar como seria o novo. E ele começa a colocar energia na construção de novos modelos. Para ele dar esse salto grande entre o rebelde e o inovador, ele precisa passar por essa transição. Essa área de transição é quando ele aceita de verdade a cruel realidade. Ele para de criar resistência e ele aceita. O que é aceitar? Não é concordar, não é mudar de opinião, não é achar que esse velho modelo desatualizado está certo. É olhar para aquilo e falar: ah, é assim. Entendi. Como seria uma nova forma? Então ele para de duelar, ele aceita que aquilo existe, solta a resistência contra e deixa de forçar. Para de desperdiçar energia no que está errado e começa a usar toda essa energia para criar um campo fértil dentro dele, para que ele ative a sua criatividade, capaz de criar novos modelos e, dependendo do tipo de inovador, até contribuir para a materialização ou a materialização direta daquele novo modelo. Ao invés de ele usar toda essa raiva para ficar tentando destruir o inimigo, ele usa a destruição de forma estratégica. Então ele destrói conceitos para construir novos conceitos. Começa a usar a inspiração, a criação e até a mobilização e a influência para trazer as pistas desse novo modelo. Alguns vão trazer a visão a partir da comunicação, a capacidade de inspirar outros vão mobilizar de forma mais prática. Ele vai ter que desenvolver muita autoconfiança para conseguir confiar nas visões que ele está tendo, porque as pessoas à sua volta não vão poder validar. É ele que vai ter que ter firmeza nessa visão e confiar completamente nessa direção para poder começar a inspirar outras pessoas. Ele vai ser esse abridor de matas. Então ele sai daquele rebelde sem causa ou sem uma causa tão clara e ele se conecta com a sua missão. Então o inovador, quando se conecta com a sua missão e com seus talentos para conseguir realizar a sua missão, aí sim ele vai ter sucesso. O rebelde e o inovador vão ter algumas experiências em comum. Os dois, quando entram num ambiente, no sistema, pode ser o sistema familiar, o sistema de uma empresa, um grupo de amigos, um grupo de estudos, uma escola de yoga, não importa, eles vão causar no ambiente. Às vezes é pelo que eles falam, às vezes é pelo silêncio, às vezes é pelos olhares, e muitas vezes não é exatamente algo que eles fazem, mas só a presença deles incomoda. E muitas pessoas não conseguem entender, mas o que é que eu faço que gera tanto conflito? Vai gerar conflito, porque a sua presença vai provocar com o ambiente, vai provocar com o ar daquele ambiente. É como se você estivesse movimentando as coisas só por você estar ali. E isso faz muito sentido, porque você vai trazer essa presença que provoca. A sua presença é provocativa. E isso vai conflitar muito com a tua necessidade de pertencer. Muito difícil o inovador ser o queridinho da galera. Não nesse início de jornada. Ele não vai ser o queridinho da galera porque a presença dele incomoda. Porque a presença dele questiona a forma como as coisas são feitas. E isso incomoda as pessoas que estão apegadas àquela velha forma de se fazer as coisas. Mas depois
depois que esse rebelde vai se lapidando, esse inovador vai avançando, vai ganhando maturidade, vai desenvolvendo habilidades de influência e vai desenvolvendo o seu emocional para aceitar essa jornada, aceitar que vai funcionar assim, ele começa a atrair a sua galera. Lembra que ele desapegou de ficar olhando para quem não concorda com ele, para quem pensa de uma forma diferente. Ele vai começar a construir essa visão e ele vai estar tão conectado, tão alinhado com isso que ele vê como verdade, que ele começa a atrair pessoas que vão atuar diretamente com ele. E também pessoas onde ele vai poder ter muitas trocas, muita inspiração. Vai ser a sua galera, vai ser uma delícia. Você vai falar, nossa, mas alguém pensa como eu? Ou alguém que vai escutar a visão desse inovador e falar, nossa, isso existe, eu sempre sonhei com isso. Então vai ser esse encontro muito mágico entre essas pessoas que vão ter uma afinidade por essa visão, por esse novo modelo. Agora vamos falar das dores do inovador. A primeira é a dor do visionário, aquele que viu algo que os outros não viram ainda, ou pelo menos naquele meio. Então ele vai se sentir muito solitário, que é o segundo ponto, justamente por estar vendo algo que ninguém vê e ele não tem ninguém para discutir sobre esse assunto. Quando ele tenta discutir, acaba tendo muito conflito, então ele não consegue conversar com outros questionadores. É como se só ele estivesse questionando, e aí ele começa até a questionar a sua própria sanidade em algum momento. Ele vai se sentir incompreendido, então isso vai gerar muita carência, muitas dúvidas sobre o seu próprio pensamento, sobre a sua visão. Será que eu tô ficando maluco? Será que isso não tem nada a ver? Será que eu tô só sendo contra alguma coisa? Dúvidas sobre a sua missão. Em alguns momentos vai flertar com, quer saber, eu vou ser igual a todo mundo, viver igual a todo mundo, vai querer voltar para esse mundo comum e normal. Ele vai ficar instável, com muita dúvida, justamente por estar no começo buscando validação do meio para confirmar suas próprias ideias. Que não vai acontecer. Até que em certo momento ele começa a encontrar outras pessoas em outros lugares, às vezes bem remotos e longínquos. Hoje a gente consegue essa conexão através da internet, onde ele vai encontrar pessoas que também passam por situações parecidas, que também se sentem solitárias no seu meio. E aí ele vai começar a migrar essa visão de, será que eu estou louco? Para, acho que sim, mas não sou o único. Existem outros como eu. E por último, eles podem ficar bastante na defensiva por um histórico acumulado, por um acúmulo de cenas onde ele se sentiu rejeitado, tinha pessoas duvidando, provocando, tirando sarro, achando que ele era um grande lunático e descredibilizando a visão dele. Então, às vezes, até vem uma pessoa com boa intenção e curiosa, mas ele tá tão na defensiva por conta do passado que ele acaba se fechando e reagindo. Vamos agora para o último tópico, que é o dilema do inovador. Ele passa por um descompasso temporal. É como se o inovador fosse criar soluções para os usuários, só que esses usuários estão em outra linha do tempo. Os usuários estão no tempo atual e o inovador está no tempo futuro. Então, quando ele apresenta soluções e ideias, o público atual não vai enxergar necessidade. Eu não preciso disso, não vejo sentido nisso, não estou entendendo. Ele não vai conseguir se relacionar com aquela ideia porque está muito distante da realidade atual. Então, ele pensa na realidade atual e ele não tem nenhum interesse, nenhum desejo por aquela solução e do inovador. Às vezes, o público atual nem se deu conta do problema que enfrenta e o inovador já está pensando em como resolver. Tá aqui a resolução para os seus problemas. Aí o público fala, mas que problema? Eu não tenho esse problema. A falta de consciência sobre o próprio problema. Então, existe esse descompasso temporal entre as necessidades futuras que o inovador está enxergando e as necessidades atuais dos usuários. Então, lá na frente, os usuários vão chegar nesse ponto de futuro e vão falar, uau, que incrível, eu quero isso aqui. Só que daí o inovador já não está mais lá, então eles nunca vão se encontrar, porque o inovador vai estar sempre dando 5 passos para frente. Sempre vai... É como se ele sempre fosse um louco para os usuários atuais. Olhar para a curva de adoção de tecnologia é uma ótima forma de ilustrar esse efeito. Então, no começo da curva, ali no comecinho, a gente vai ter os inovadores. Depois vem os early adopters,
Inovators, que são essas pessoas que gostam mais de tecnologia, estão mais abertas a risco, gostam de novidades, gostam de arriscar mais. Só depois é que vai para a maioria começar a ter maior adesão. Aí lá no fim da curva tem os retardatários, nome meio péssimo, né? Mas os últimos a pegarem o bonde. Embora inovação não se aplique apenas à tecnologia, essa curva é uma ótima ilustração para a gente considerar como as pessoas aderem inicialmente ou posteriormente a novas ideias. O inovador tá lá no comecinho da curva. É por isso que a cabeça dele vai estar vivendo coisas que só vai chegar no grande público muitos anos depois. Bom, é isso que eu tinha para compartilhar dessa jornada, quando o rebelde ganha consciência, ganha ferramenta, ganha maturidade, e aí ele entra nesse potencial maravilhoso que é do inovador, que são essas pessoas que vão quebrar o paradigma de onde elas vieram e para onde elas vão. Não importa com que elas trabalhem, não importa o tamanho da escala, do impacto do trabalho dela, ela sempre vai estar impactando a mentalidade das pessoas ao seu redor. Se você gostou desse vídeo, se ele ajudou você a entender melhor essa jornada, me avisa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. E não esquece de curtir o vídeo, seguir o canal para ajudar esse conteúdo para ir para mais pessoas. Muito obrigada e até o próximo vídeo.